Nossa palestra de hoje, então, será o sermão profético, está a cargo do companheiro Hélio Tinoco Reis. Obrigada. Queridos irmãos e irmãs, aqui da Sociedade Estudos Espírita Irmão Tomé, companheiros de outras casas, co-irmãs que porventura nos visitem nessa noite, também aqueles que aqui vêm pela primeira vez. Alguém hoje vindo a uma casa espírita pela primeira vez? Todos somos espíritas. Também aqueles que nos assistem pela transmissão ao vivo do Facebook e os que vão nos assistir pela transmissão que o Roberto está fazendo, a filmagem lá. Votos para todos nós de uma noite de paz e de muitas luzes em nossos corações. O pensamento religioso, meus irmãos, ele vem evoluindo ao longo dos séculos. É claro que nos últimos tempos ele vem de forma mais acelerada, desde o momento em que nós tomamos consciência da realidade espiritual. Uma das parábolas mais bonitas do Novo Testamento é aquela que conta a saga do filho pródigo, que vai narrar o reencontro do homem com a divindade. Todos nós, meus irmãos, conscientes ou inconscientes disso, estamos em busca de Deus. Há um salmo dos filhos de Corá, Salmos 42, versículo 2, onde o salmista diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Até quando, Senhor, ficarei afastado da tua face? Conscientes ou não, o nosso maior anseio é de estar próximos de Deus. No entanto, ao longo da formação do pensamento religioso, nós cometemos alguns equívocos graves. Até bem intencionados algumas vezes, é bem verdade. Fizemos interpretações. Uma delas talvez que o Espiritismo vem dirimir com total proveito, é aquela da ideia do Deus que pune, do Deus que castiga, baseado numa fala de Moisés, onde nós líamos: e fez Deus o homem à sua imagem e semelhança. E num pensamento até racional, equivocado, mas racional, pensamos: se eu sou a imagem de Deus, Deus é a minha imagem. Então Deus odeia, Deus castiga, Deus pune, Deus se ira. Equívocos por conta de uma limitação. Limitação é essa que nos fez, em várias outras áreas religiosas, tecer comentários equivocados. Dentre eles, abraçamos a questão do sermão profético. Na verdade, meus irmãos, ao longo da palestra, vamos perceber que não há nada de profético no chamado sermão profético. Então a gente roga a espiritualidade amiga do irmão Tomé que nos auxilie na condução desse trabalho, porque não é a intenção aqui trazer nenhuma crítica, nenhuma censura. Nós espíritos já aprendemos que temos o dever de amar e procurar amar sempre. No entanto, também temos a necessidade de trazer à tona os equívocos do passado, que na verdade nós mesmos os fizemos. Quando lá atrás, em outros corpos, militamos no mundo físico, com uma certa ignorância e limitação, e desenvolvemos uma teologia imperfeita. No entanto, meus irmãos, o nosso momento agora é de corrigir essas imperfeições. Então, que a equipe espiritual do Tomé nos auxilie nessa tarefa, para que saímos daqui todos esclarecidos e levando em nossos corações a esperança, a fé e o consolo. Para começar, então, a trabalhar o termo profético. Ele vem de profecia, e profecia, segundo o dicionário, significa a ação de predizer ou prever o futuro. Diz ainda que profecia é aquilo que se acredita ser feito, uma previsão, por meio de uma inspiração divina. Esse conceito conhecido nos fez acreditar que as palavras de Jesus, no grande sermão profético, previa o futuro. A gente começa a perceber então que essa equivocada ideia trouxe a ideia do misticismo, trouxe a ideia do sobrenatural, quando alguém poderia prever fatos futuros que nós vamos entender aqui, que são tão naturais e tão lógicos em todo o processo de transição planetária de qualquer tipo, de qualquer orbe que esteja do nosso conhecimento ou não. Mas avançando então nessa ideia, o chamado sermão profético, esse nome foi dado pelos teólogos. Se nós olharmos os originais da Bíblia, não há no Novo Testamento nenhuma referência a essas profecias. Não são chamadas de profecia.
No entanto, a designação foi feita pelos teólogos. E observemos então, meus irmãos, que o sermão profético, esses acontecimentos que são narrados nele, são fatos normais, de ocorrência e sequência naturais, nos períodos de transição planetária, de mundos de provas e expiações para mundo regenerados. É como que Jesus conhecesse esses fatos e nos antecedessem, dizendo que eles aconteceriam nessa mesma sequência. Observemos então, meus irmãos, só para a gente poder ter uma ideia, que Jesus não previa o futuro. Na verdade, Jesus sabia do futuro. Vou dizer por quê. Vou trazer referências doutrinárias para a gente poder entender isso. Lá no livro A Gênesis, só para nós compreendermos essa visão de futuro, esse conhecimento do que nós não conhecemos, mas que é conhecido por outros, eu trouxe uma passagem bem conhecida do livro A Gênesis, capítulo 16, do item 2, que tem como título Teoria da Presciência. Bem provável que nós, estudantes espíritas, já tenhamos lido algumas vezes, mas eu vou recordar com os companheiros. Está ali uma imagem de um homem, um cume de uma montanha, observando uma planície. O texto diz assim, Allan Kardec diz assim, suponhamos um homem colocado no cume de uma alta montanha, a observar a vasta extensão da planície em derredor. Segue o raciocínio. Nessa situação, o espaço de uma légua, ou seja, 6.660 metros, pouca coisa será para ele, que poderá facilmente apanhar de um golpe de vista todos os acidentes do terreno, de um extremo ao outro da estrada que lhe esteja diante dos olhos. Então, aquele homem, num ponto privilegiado de observação, ele consegue ver todo o percurso da estrada. Segue o raciocínio do codificador. O viajor, que pela primeira vez percorra essa estrada, sabe que caminhando chegará ao fim dela. É uma dedução lógica. Constitui isso uma simples previsão da consequência que terá a sua marcha. Sabemos que se começarmos a andar, iremos a algum lugar. O deslocamento nos levará a algum lugar. Então está ali o homem que pela primeira vez percorre aquele caminho. Segue Allan Kardec para fechar o raciocínio. Entretanto, os acidentes do terreno, as subidas e descidas, os cursos d'água que terá que transpor, os bosques que haja de atravessar, os precipícios em que poderá cair, as casas hospitaleiras que lhe será possível repousar, os ladrões que o espreitam para roubá-lo, tudo isso independe da sua pessoa. Ele desconhece. É para ele o desconhecido, o futuro, porque a sua vista não vai além da pequena área que o cerca. Para fechar o raciocínio, quanto à duração, ele mede pelo tempo que gastem pelo o caminho. Então ele tem uma ideia que se ele caminha do nascer do sol ao pôr do sol, provavelmente caminhará 12 horas, metade de um dia. Então ele tem uma ideia de quantos passos, de quantos quilômetros, apenas uma ideia. Tirar os pontos de referência e a duração desaparecerá. Para o homem que está em cima da montanha e que o acompanha com os olhos, com o olhar, tudo aquilo está presente. Então, o que está no chão, vê o futuro. O que está em cima, vê o presente. Suponhamos que esse homem desce do seu ponto de observação e, indo ao encontro do viajante, lhe diz, em tal momento encontrarás tal coisa, serás atacado e socorrido. Estará predizendo o futuro, mas o futuro para o viajante, não para ele, autor da previsão, pois que para ele esse futuro é presente. O que aconteceu, meus irmãos, no sermão profético, que Jesus conhecia os fatos que nós hoje vivenciamos como presentes, mas que ele entenderia como futuro. Simplesmente uma previsão. Por que afirmamos isso? No livro A Caminho da Luz, há uma referência no capítulo de número 3, falando das raças adâmicas, falando das promessas do Cristo, que vai nos trazer um parágrafo de Emmanuel dizendo assim, o Filho de Deus, referindo-se a Jesus, em todas as circunstâncias, seria o verbo de luz e de amor do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. De forma poética, o que Emmanuel está dizendo, que a genealogia de Jesus
transcende a poeira dos sóis. Nós sabemos que os planetas explodem. E a matéria do mundo explodido volta a ser utilizada na fabricação, na construção de outros mundos. Imaginemos que os planetas explodem e também os sistemas solares explodem. Então a genealogia de Jesus transcende a poeira dos sóis. É um espírito, meus irmãos, que tem uma indimensionável, um tempo de criação. Não podemos prever quantos anos, há quanto tempo o Cristo foi criado. E é bem verdade, meus irmãos, poderíamos até usar uma linguagem incorreta, mas um espírito bilenar, um espírito que já existe há milênios. A gente pode ver, por exemplo, ainda no livro A Caminho da Luz, agora o capítulo 1, quando fala do divino escultor, na Gênesis planetária, é citado lá que Jesus recebeu das mãos de Deus uma parte da nebulosa incandescente do Sol, disforme, e a depositou no lugar específico onde a Terra está hoje, e começaria um trabalho de resfriamento, para que nós pudéssemos, espíritos, habitar mais tarde, e começar a nossa própria caminhada, como um dia Jesus também começou. Meus irmãos, a Terra, segundo os cientistas, tem 4,6 bilhões de anos. Então Jesus é um espírito que antecede a criação da Terra. A gente não tem ideia. Então ele já era um Cristo, no mínimo, há 4,6 bilhões de anos. Imaginemos um tempo hábil para que ele se tornasse um Cristo. Imagina quanto tempo foi. Somamos a esse e alguns outros tempos para tentar imaginar a idade do Espírito, que é Jesus, que é o nosso Cristo. Então Jesus, meus irmãos, ele sabia o futuro. Ele conhecia o futuro. E, por certo, já teria passado, experienciado inúmeras outras transições planetárias. Em vários momentos ele esteve em outros planetas, auxiliando diretamente ou indiretamente, uma suposição nossa, e conhecia os fatos que acontecem num mesmo eixo de ocorrências. Então ele sabia que enfrentaríamos guerras, ele sabia que a estrutura física do planeta passaria por terremotos. Então, quando ele narra o que vai acontecer, ele não está falando de futuro. Ele fala do presente para ele, portanto, porém futuro para a gente. Então, ele conhecia isso. É claro que com pequenas variações por conta das características específicas de cada planeta. Mas, no geral, todos os planetas que passam de provas e expiações para mundo regenerado vão ter as mesmas características de ocorrência que a Terra, que nós terráqueos estamos experienciando agora. Então o chamado sermão profético poderia ser colocado entre aspas ali. É colchete o nome daquele negocinho ali, com um só? Colchete, né? Então, meus irmãos, ele conhecia. Aspas também? Aspas. Então, qual é a compreensão espírita do chamado sermão profético? Que, na verdade, nada tem a ver de profético. Feita essa introdução, eu vou trazer, meus irmãos, uma tradução da Bíblia, de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Poderíamos ter feito trabalho em cima de qualquer outras das 23 traduções da Bíblia. Fizemos apenas de uma. Não importa, não é tão importante isso, para entender a visão dos evangelistas, que narraram as falas de Jesus, embora sem terem eles o conhecimento. Observemos que isso é importante dizer. Mateus capítulo 24 e 25 vai ser o maior narrador do sermão profético. Depois Marcos capítulo 13 e também Lucas capítulo 21. Lucas vai transcrever um pensamento e uma pesquisa de Paulo de Tarso. Todos conhecem isso, está lá no livro Paulo Estevão. Esses três evangelistas, eles vão começar dizendo que o sermão da montanha foi dito no Monte das Oliveiras. Eu queria aqui, meus irmãos, abrir um primeiro parênteses com relação à questão de Jesus e a relação que ele tinha com os montes. A gente vai observar ao longo da leitura do Novo Testamento que Jesus sempre utilizou das montanhas. Por exemplo, o grande sermão da montanha, tem esse nome porque foi feito no monte, numa montanha. Por que será que Jesus escolhia subir as montanhas? Talvez pela questão da acústica também. Mas será que não teria um motivo mais profundo, mais espiritualizado, mais etéreo? Além da questão
da transfiguração, um episódio marcante do Novo Testamento, aconteceu no chamado Monte Tabor. Há até um questionamento se foi no Tabor ou não, né? Os estudiosos de hoje acreditam que tenha sido no Monte Hermon, porque ficava mais perto de Jerusalém e não a 100 quilômetros como ficava o Monte Tabor. Mas enfim, ele sobe a uma montanha para se mostrar iluminado aos discípulos. Um outro momento, com relação ao monte, ele convida os discípulos a subirem ao Getsêmani, Jardim das Oliveiras, que ficava no monte. Monte esse que ele foi preso, que foi levado para ser crucificado. Também a sua própria morte tem um simbolismo de um monte. Foi crucificado no Gólgota, conhecido como a caveira. E também, meus irmãos, o sermão profético é escrito no monte. Por que será que o Cristo utilizou a figura do monte? Talvez, meus irmãos, porque ele nos convidasse já, aqueles momentos, a um ensaio físico para a nossa caminhada de ascensão espiritual, dizendo dos esforços que teríamos que fazer pelo caminho do sacrifício, pelo caminho estreito, pela porta mais difícil, pela porta estreita e difícil que leva à vida eterna, nos convidando e dizendo para a gente, naqueles mesmos momentos, com exemplo físico, de que nós enfrentaríamos lutas para vencer as montanhas. Montanhas essas que o Espírito Erasto, capítulo 20, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai chamar de dizer: ide, corajosamente, enfrentai as vossas montanhas de iniquidade, que as futuras gerações só irão conhecer como uma lenda, nos convidando a um trabalho interno de vencer o velho homem, vencer as sombras e construir luz no lugar dessas sombras. Meus irmãos, uma ideia, então, talvez bem direta, de um esforço para subir os degraus em direção à evolução moral. Pois bem, voltando ao Monte das Oliveiras, os autores estão de acordo nesse momento. O sermão foi dito no Monte das Oliveiras. Mateus, Lucas e Marcos, mais uma vez, vão começar esse sermão, e eles criaram a teologia moderna, subtítulos. Começam falando da destruição do templo. Os três usam a mesma linguagem. Era uma referência, uma analogia à morte de Jesus e à sua ressurreição. Quando ele disse que o templo seria derrubado, seria construído em 3 dias, não entenderam. Mas ele fazia uma figuração, uma analogia, dizendo da sua própria morte. Morreria e ressurgiria materializado depois de 3 dias e reapareceria aos seus discípulos por 40 dias sequenciais. Era essa a primeira parte. O segundo momento do sermão profético, nesse destruição do templo, ele está falando de uma prova definitiva da imortalidade. Porque aqueles homens, embora tivessem ainda receosos no primeiro momento, depois da morte de Jesus, ao reencontrarem com ele no cenáculo, tudo mudou. Tudo mudou. Meus irmãos, aqueles homens tiveram plena convicção da vida eterna, da continuidade da vida após a morte. Porque eles viram, à distância alguns, as marcas no corpo de Jesus. Eles viram Jesus ser morto. Mas agora ele reaparece e reacende a fé, a certeza na vida eterna. No segundo momento, então, Lucas também, Mateus e Marcos vão citar a questão do princípio das dores. Vou colocar ali um asterisco, que esse assunto eu quero resgatar no final. Tá. Terceiro momento, é somente Marcos e Mateus que vão falar da chamada grande tribulação. Lucas vai acrescentar, depois falando do Apocalipse, capítulo 7, 14, que também é citado esse período de grande tribulação. Lucas vai, no capítulo 21, acrescentar uma figura de Jerusalém sitiada. Ele não fala da grande tribulação, mas ele traz a Jerusalém sitiada, trazendo uma ideia geral dos três, de um período de dores que antecederia a vinda do reino de Deus. Período esse, meus irmãos, que nós experienciaríamos ali, veríamos ali a matança dos cristãos. Então a gente começa a entender que o período chamado de grande tribulação, ele já passou. Ele já aconteceu.
talvez tenha sido muito marcante para nossas encarnações na Idade Média, onde alguns de nós somos incendiados vivos, porque tínhamos talvez algum dom mediúnico, não com esse nome, é claro, e éramos taxados de feiticeiros, e precisávamos ser queimados para purificarmos-nos. No entanto, meus irmãos, somamos a ideia da Idade Média, dos confrontos armados, onde o Cristo teria previsto guerras e rumores de guerra, aos atuais conflitos bélicos contemporâneos. As primeiras e segunda Grande Guerra Mundial, dizendo que naquele período da grande tribulação nós veríamos a guerra. Meus irmãos, os últimos 5.000 anos de história conhecida, somente 200 anos podem ter sido considerados como períodos de paz. Sempre houveram guerras e rumores de guerra. Me acompanhem, meus irmãos. Além disso, a gente vai ler uma passagem de Apocalipse que faz uma ligação com a grande tribulação, o último livro da Bíblia, capítulo 20, versículo 4, onde João Evangelista vai dizer assim: e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Então, João Evangelista dizia estar vendo um fim de um período onde os cristãos seriam degolados. Não foi assim que aconteceu? Então nós começamos a entender que se a grande tribulação já passou, nós vivenciamos hoje um momento de intermediação, intermediário entre o final de uma era e o começo de uma nova era. Por que entender isso, meus irmãos? Porque nós vivenciamos agora a nova era. Não estamos encarnados aqui nesse momento por acaso, não. Não foi por acaso que conhecemos o Espiritismo, não. Não foi um desvio de rota. Não, foi algo planejado. Porque, na verdade, nós tínhamos criado uma habilidade tal que nos permitiu conhecer a verdade, o pensamento religioso, num âmbito mais profundo. Então, observemos que há também em nós, por conta desse conhecimento, um compromisso com Jesus, de expansão do pensamento religioso renovado, para que as pessoas compreendam esse Cristo e esse Deus que não castiga, que não pune, mas que ama, que compreende, que tolera e que motiva a caminharmos adiante. Então, observemos na sequência de ideias, ainda no Sermão do Monte, os 3 evangelistas, Lucas, Marcos, Mateus, vão citar a vinda do Filho do Homem, uma previsão da volta de Jesus. Meus irmãos, esse episódio já aconteceu. Foi no advento do Espírito de verdade. Jesus já voltou. Essa volta programada já aconteceu. Jesus, ele retornou com uma pleiade de anjos, anunciando nos 4 cantos do planeta uma nova era para a humanidade. Então a volta de Jesus, tão aguardada e ainda não compreendida, já aconteceu. No final do período de grande tribulação, previsto pelo próprio Jesus, previsto pelos profetas que antecederam-se a Jesus. Então a gente vai perceber, meus irmãos, que essa vinda do reino de Deus, na verdade, ela está baseada numa fala de Lucas, capítulo 17, versículo 21, onde o Cristo vai dizer que o reino de Deus está dentro de nós. Então a volta de Jesus não é externa, não é uma volta aparente, mas é uma volta para os princípios evangélicos do Cristo renascerem dentro de mim. Essa é a grande volta de Jesus. Mas equivocados pelas interpretações literais, a gente imaginou uma cidade descendo dos céus com uma grande espaçonave, onde por forças superiores Jesus iria mandar, comandar abusivamente e obrigar que todos os seguissem, mesmo que não quisessem. Seria o império da guerra, seria o império da dor, mais uma vez acontecendo, numa visão limitada humana. No entanto, a construção do reino de Deus é dentro de nós. Por isso o convite, vinde a mim, ele nos convidando. Ir a Jesus, meus irmãos, é uma escolha. Ir a Jesus é uma decisão que tomamos agora. Não simplesmente uma decisão de boca para fora, mas uma decisão que nos leve a atitudes. Ir até Jesus, hoje, é perdoar, é compreender, é tolerar, é aceitar as diferenças. Ir até Jesus não é mais censurar, nem criticar, nem lutar com espadas, mas travar uma luta interna em nossos próprios corações, para vencer gradualmente o velho homem, um pouco a cada dia,
e no lugar dele permitir que o homem luz nasça e renasça todos os dias. Observemos então que a passagem, meus irmãos, faz todo sentido quando a gente começa a compreender a visão espírita com relação às falas de Jesus, atualizadas de uma forma racional. É por isso, meus irmãos, que o Espiritismo vem crescendo e vai crescer ainda mais. Ainda bem que temos espaços aqui, porque, meus irmãos, as pessoas estão em busca de respostas que nós temos, baseadas na lógica racional, sem fantasias mais, sem teologias mirabolantes, mas ações pontuais que podem ser verificadas com lógica e raciocínio. Ainda os 3 evangelistas vão falar da parábola da figueira, que na verdade é uma parábola convidando à exortação, à vigilância. Não podemos aqui narrar a todas, porque também nessa mesma sequência, Mateus 24 e 25, vai falar da parábola do servo bom e do servo mau, que também exorta a vigilância. Vai falar ainda em Mateus 25 da parábola das 10 virgens, exaltando, convidando-os a ser vigilantes. Meus irmãos, palavra de Jesus: vigiai e orai para não cair em tentação. Que tentações são essas? As mesmas do ontem. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, as mesmas que têm nos derrubado há várias encarnações. E ele nos convida a reler essa mesma fala. No entanto, agora com a visão espírita. Vigiai e orai para não cair em tentação, para não entrar em tentação. Mas seguindo, então, ele vai falar ainda a parábola dos talentos, muito conhecida, e chega à conclusão do sermão. Só Mateus conta o grande julgamento. Vou colocar aqui também um asterisco, eu quero trabalhar mais pontualmente. Não dá para trabalhar o sermão todo. Até poderíamos fazê-lo, talvez num tempo de 3 horas, no seminário. Mas para a palestra de 1 hora, trabalhemos apenas a questão dos princípios das dores e também pensar nesse grande julgamento. Meus irmãos, nós vamos nos surpreender com a clareza de entendimento que o Espiritismo traz para a gente. Mas por que não entendemos antes? Porque não tínhamos a ferramenta, não tínhamos como compreender. Então nós fizemos deduções. É como alguém, por exemplo, que passa pela rua e vê um acidente, um carro batido. E alguém lhe pergunta: o que aconteceu? O lado imaginário entra em ação. Não é assim que acontece? Não, eu acho que aquele carro vinha correndo muito. Não vimos. Nem ouvimos falar. Mas o imaginário entra automaticamente. Na interpretação do pensamento religioso, ele foi extremamente explorado. E nós fantasiamos. E para poder alimentar uma fantasia constante, nós inventamos enredos mentirosos. Nós não apontamos o dedo para ninguém. Fomos nós mesmos lá atrás. Tem um livro do Emmanuel chamado Inspiração, onde Emmanuel diz que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, se eu apontar os dedos para a Idade Média, os católicos fizeram. Não, fomos nós, lá atrás, talvez equivocados ou mal intencionados, que burlamos o pensamento religioso para alimentar a vaidade, o orgulho, o egoísmo, o desejo de poder, o ganho imediato. Mas que agora viemos numa oportunidade reencarnatória para corrigir, meus irmãos, para corrigir aqueles equívocos que a tantos prejudicaram. E agora, quem sabe, com a mensagem nova, resgatar os corações que nós mesmos fizemos perder. Mas avançando nesse sermão, então, 2 passagens importantes. O princípio das dores está ali em Mateus, está aqui no capítulo 13, também de Lucas e também em Marcos. Ele começa dizendo assim, eu peguei só o texto de Mateus, tá? Para não pegar os 3. Acompanhe na tela comigo, meus irmãos. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Os discípulos estão falando de algo que eles já tinham ouvido dos lábios de Jesus, que é aquela fala que nós conhecemos em João, capítulo 14, de 1 a 3, onde o Nazareno diz assim: não vos atemorizeis, tende fé em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos seria dito,
pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei outra vez e levarei-os comigo, para que onde eu esteja, vós estejais também. Então aqueles homens, com um pensamento linear, imaginaram um lugar para onde Jesus iria levá-los. Na verdade, Jesus nos leva a cada dia ao aperfeiçoamento moral. Um dia seremos iguais a Jesus, um dia teremos a performance moral do Cristo. Daí ele ter dito que um dia faremos as obras que ele fez, e ainda maiores. Aqueles homens não compreenderam isso. E dali para frente, os escritos começaram a se confundir em ideias pessoais. Mas o que ele está dizendo, perguntaram quando será a tua vinda, observe, e quais os sinais da tua vinda. Jesus Cristo respondeu a eles. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Meus irmãos, não fomos enganados? Fomos enganados na Idade Média. Na Idade Média nós matamos em nome de Jesus. Não sabíamos ler, éramos ignorantes, e alguém leu os ensinos eclesiásticos dizendo, não vim trazer a paz, mas a espada. E nos disseram, olha, para matar em nome de Jesus, montamos um exército aos moldes do Império Romano e atacamos povos, matamos, fizemos um mar de sangue, numa ideologia de tentar resgatar o túmulo de Jesus em Jerusalém. Mentira. Queríamos era o patrimônio dos povos. Era isso que fizemos. No entanto, meus irmãos, em nome de Jesus nos enganaram. O Cristo havia nos alertado. Porque o principal objetivo do cristão não pode ser material. Não pode, não é. Deverá ser sempre a busca pelo reino de Deus, pelas qualidades morais, pelo autoaprimoramento, pela construção do novo homem. É esse o objetivo, meus irmãos. Não viemos ao planeta para construir patrimônios. Até podemos construí-los. Mas deveremos usá-lo em benefício de todos. E principalmente da expansão do reino de Deus nos corações. Todos me seguem até aqui? Segue Jesus dizendo, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Já ouvimos. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim acontecer, mas ainda não virá. Não é o fim. Guarda aqui o fim. Guarda o fim. Por alguns minutos. Segue Jesus. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. E haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Segue. Então sereis atribulados e vos matarão. Já aconteceu nas arenas. Já aconteceu nas fogueiras da aquisição. Já aconteceu. Sereis odiados de todas as nações. Odiados porque nós também nos fizemos odiar. O Cristo que nós apresentamos, aqueles que queríamos obrigar a nos seguir, nos odiaram. Porque matamos, estrupamos, violentamos em nome de Jesus. Segue, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará em quase todos. A Idade Média é conhecida como Idade das Trevas. Os escritos religiosos nos porões das catedrais. E os homens, nós, dominando os povos pela força e pela violência. Onde estava o amor de Jesus? Onde estava a marca do cristão? Esquecemos o mandamento de amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas, meus irmãos, o Senhor não se zangou com você nem comigo, não. Está nos dando hoje uma nova oportunidade de refazer a nossa história. E a nosso favor, uma doutrina que esclarece. Nunca tivemos uma oportunidade tão preciosa na vida. Nunca. Igual temos agora. De usar essa doutrina em favor do nosso progresso moral. Agora sim é o nosso momento de ser cobrados. E de cobrarmos a nós mesmos. Mas completa dizendo, aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Esse fim, condicionado à pregação do evangelho do reino em todos os cantos do mundo. Meus irmãos, não era o final do mundo, como nós entendemos por uma interpretação literal. Não era o final, não é a destruição, é o fim de um período, o fechamento de um ciclo. Vamos entender isso com clareza quando falar do julgamento.
Porque é muito nítido a questão da interpretação. Então era o fechamento de um período. Período esse que começaria a ser fechado com o advento do Espiritismo. Eu trouxe duas passagens. Primeiro, livro A Gênese, 18, item 1. Acompanhe na tela comigo, queridos. São chegados os tempos, diz-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para regeneração na humanidade. Então, os momentos que vivenciamos hoje são momentos que mostram para a gente a implantação de um novo reino. O reino do amor, um mundo sem guerra, um mundo sem fome, um mundo de paz, um mundo sem armas. É o mundo que nós construiremos. Nós, meus irmãos, detentores temporários da informação. Não para retê-la, mas para expandir no nosso coração e no coração dos que estão conosco. Responsabilidade da tarefa de Jesus. Isso é um fato. Segue, e nós estamos entendendo, meus irmãos, que esses princípios, os tempos chegados, a gente está em 1868, lançamento do livro A Gênese. Mas em 64, já o mesmo Espírito de verdade teria dito isso no prefácio, quando diz assim: são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser estabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Na verdade, meus irmãos, essa questão de glorificar os justos, vamos entender na visão, trazendo para o Novo Testamento, para o grande julgamento, a última fala do sermão profético que só Mateus registra. Aquele texto que vai falar em Mateus 25, 31 a 40. Todo mundo conhece ele. Todos nós já ouvimos falar. Diz assim: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Na teologia, na interpretação limitada, possível da época, a gente imaginou que era para separar, para mandar para o inferno ou para o céu. Não foi isso? Linka essa fala de Jesus com a parábola do joio e do trigo. Linka. Lá de Mateus 13, 24 a 30. Quando conta a parábola que, junto com as sementes de trigo, o inimigo semeou joio. E os agricultores foram até o senhor da vinha, o senhor da plantação, e proporam cortar, tirar todas as sementes e fazer um replantio. E a palavra diz: não, deixai-os crescer juntos, depois de grandes. Agora sim, pelos frutos eu sei quem é trigo e sei quem é joio. Porque o joio não dá fruto, somente o trigo dava frutos. A separação daqueles que produzem frutos e dos que não produzem frutos ainda, que produzirão depois de passarem pelas mesmas histórias e experiências que nós temos passado ao longo das encarnações, para conquistar essa condição de entender o Espiritismo, que vem nos convidar, desafiar nós mesmos uma mudança radical, honesta, que exige comprometimento e seriedade. Meus irmãos, não dá para fazermos mais o que fizemos com o catolicismo. Lá atrás, a gente criou um adjetivo chamado católico não praticante. Não éramos católicos, porque se fôssemos, éramos praticantes. Será que vamos ter a ousadia de criar o espírita não praticante? Será que vamos inventar isso também para poder ficar naquele meio termo? Para ficar em cima do muro, para ser morno? Meus irmãos, o momento é de decisão. E nós temos a ferramenta que nunca tivemos antes, que não conhecíamos. O culto racional, a prova que somos espíritos, a prova de que a vida não termina no túmulo. Os espíritos têm falado conosco, eles têm voltado nas reuniões mediúnicas. Eles testemunham, eles escrevem. Chico Xavier, um homem com um ensino limitado, fez até a 4ª série do 1º grau, escreveu por meio dos espíritos 412 livros, é o número oficial, mas já se fala em 478, algumas obras encontradas depois.
Meus irmãos, é impossível um homem sozinho escrever mais de 400 livros. Alguma coisa aconteceu ali por detrás disso. A intervenção dos Espíritos, provando para a gente, meus irmãos, que nós estamos no caminho correto. E que esse caminho correto nos deverá conduzir a um trabalho de reflexão para a transformação do nosso próprio coração. Para vencer esse espírito que ainda não consegue perdoar. Eu sei o que é isso. Não é fácil, não. É a nossa luta. Mas que precisa estar constantemente se vigiando para não cair nos mesmos erros do passado. Erros, meus irmãos, que infelizmente têm derrubado muitos de nós. Ainda tem nos derrubado. A mesma vaidade, o mesmo orgulho, o mesmo egoísmo. Mas olha só, seguindo então para essa questão da parábola, nós imaginávamos que era para separar para o céu e para o inferno. Os companheiros se recordam como é que é a parábola? Na verdade, a parábola é uma definição dos que ficarão na terra regenerada e os que não poderão ficar aqui. Meus irmãos, o mundo vai ser, como diz um amigo meu lá de Belo Horizonte, lá de Santos Dumont, Francisco Cláudio, ele diz assim, que o mundo vai se regenerar. Ele é mineiro, diz assim, comigo, semigo ou apesar de migo. Meus irmãos, ele vai regenerar. Nós vamos ver marcas, já estamos vendo. É claro que a crise necessária para a mutação também será visível. Mas nós enxergaremos, nossos filhos verão um mundo melhor do que vemos agora. Já hoje a Terra é um mundo melhor do que era 10, 20 anos atrás. Há 100 anos atrás nós duelávamos. Era normal duelar. Há 130 anos atrás nós escravizávamos pessoas. Tínhamos a escritura de um outro humano, como se ele fosse um animal qualquer. Estamos evoluindo a passos largos, mas agora a evolução será muito mais perceptível. Nós já entendemos que precisamos vencer o mal, que não vale a pena estar guardado de trás de muros em um condomínio luxuoso, enquanto muitos clamam por comida, enquanto jogamos fora. Estamos entendendo isso. A humanidade vai entender, mas os que não entenderem não poderão ficar no mundo regenerado. E olha só, meus irmãos, a parábola, como ela é interessante. Lá em Mateus 31, diz assim, que Jesus, que o rei, porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei, os que estiverem à direita, para as ovelhas. Meus irmãos, olha a clareza do texto. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. De que ele está falando aqui? Da terra regenerada. Ele está falando do mundo regenerado, desse planeta que estamos habitando agora. Aqueles que vão entrar na posse do reino, da terra regenerada, é o planeta físico, que vão vivenciar a paz, a justiça, a fraternidade, construída por nós mesmos, que ainda enfrentamos lutas, pessoais e internas, mas também externas. Muito menos que no passado. Mas a vitória, meus irmãos, é garantida. Sabe por quê? Porque Jesus conhece o enredo, ele já disse que não tem outro caminho. A terra se regenerará. E aqueles que estiverem à direita vão receber a terra por herança. Aí os justos vão perguntar. E o Cristo vai dizer para aqueles homens, por que eles vão receber a terra regenerada? Observem. Porque tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Era forasteiro e me visitaste, me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo, me visitastes. Preso, foste me ver. Então a gente observa que era uma atitude. A ação desses homens produziram nele um resultado que os fizeram ser habilitados a ficar na terra regenerada. Ações. Então perguntarão os justos, mas Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede demos de beber? E quando te vimos com forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Eles eram honestos. Quando foi que eu ajudei Jesus a vestir um agasalho, eu dei uma marmitex para ele? Não estou lembrando. E quando te vimos enfermo e preso e te fomos visitar? Diz Jesus. O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O passaporte
para a nova era, meus irmãos, está na grande fala de Allan Kardec, inspirada em Paulo apóstolo, desencarnado, onde ele constrói o nosso lema: fora da caridade não há salvação. Será que a gente entende isso? Meus irmãos, não é a caridade, não é barganha. Eu faço bem e vou para o céu. Não, isso é passado. Mas à medida que eu faço bem, que eu foco na dor do outro, eu desenvolvo o sentimento, eu aprendo a amar. Então a caridade é o veículo pelo qual eu aprendo a amar. E a grande marca do cristão é o amor. Os que ficarão no mundo regenerado vão amar. Será, meus irmãos, que eu tenho tentado amar? Será que eu estou olhando para o lado, para os que estão comigo, no meu dia a dia, na minha família, e enxergo neles oportunidade de aprender a amar? Ou ainda tenho reclamado, murmurado contra Deus, dizendo como é que esse infeliz apareceu na minha vida? Deus o colocou como instrumento vivo para você lapidar o seu coração. Sabe para quê, meus irmãos? Porque o reino de Deus é em mim. A revolução começa dentro de mim. A mudança começa em mim. Eu não posso cobrar do outro. Eu preciso cobrar de mim. Chico Xavier dizia assim: aos outros dou o direito de serem como são. A mim, a obrigação de ser a cada dia um pouco melhor. Fazia uma menção a Allan Kardec. A fala de Kardec no livro do Evangelho segundo o Espiritismo 17, item 3, quando fala do homem de bem. Não nesses termos, mas mais ou menos assim. O verdadeiro homem de bem é aquele que hoje procura ser melhor do que foi ontem. Mas amanhã ele há de procurar ser melhor do que foi hoje. Será, meu irmão? Responda para você. Você tem tentado hoje ser melhor do que ontem? Sim, porque se eu quero ser melhor hoje do que ontem, eu preciso olhar para ontem. Preciso olhar para ontem. Admitir meus erros. Admitir as minhas fraquezas. Aceitá-las como naturais. Mas não me acomodar com elas. Mas implementar um trabalho pensado, inteligente, de reformulação, de vencer o homem velho. Paulo de Tarso, encarnado, chamava de o bom combate. Não combato mais o outro. A espada está em riste, enterrada no chão. O nosso olhar para Jesus. E para os nossos corações. Para trabalhar primeiro a mim mesmo. Para construir esse novo ser que vai habitar um mundo regenerado, meus irmãos, sem guerra, sem violência, justo, aonde o forte, segundo o Evangelho e segundo o Espiritismo, vai fazer o seu papel verdadeiro, de proteger o mais fraco e não de abusar dele. Meus irmãos, segue o texto dizendo, então, essa fala de Paulo de Tarso, essa fala de que Paulo apóstolo inspiraria Allan Kardec para criar o nosso lema, fora da caridade da salvação. Paulo encarnado, Paulo de Tarso encarnado. Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Diz Paulo de Tarso: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei do Cristo. Meus irmãos, que lei de Cristo que ele está se referindo aqui? Paulo ouviu dos apóstolos, ouviu na casa do caminho. O mandamento maior: o meu mandamento é este. Capítulo 15, versículo 12, do Evangelho de João. O meu mandamento é este. Capítulo 13, ele dizia assim: um novo mandamento vos dou. Você recebe se quiser. Eu te dou um mandamento novo. Qual o mandamento? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Sabe por que, meus irmãos, que na Idade Média a Bíblia ficou nos porões? Porque essa mensagem qualquer um entenderia. Nós não a ouvimos lá. Estamos agora sendo resgatados por Jesus para ouvir de novo o seu antigo evangelho. Mas que agora podemos entender o grande mandamento. Cumprir é amar ao próximo, amar a Deus, amar como ele nos amou. Ele se colocou como referência. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O Espiritismo vem então na questão 625, Livro dos Espíritos, resgatar isso. Quando ele diz assim, Kardec pergunta, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Jesus, modelo e guia da humanidade. Meus irmãos, a pergunta principal é, será que ele tem sido modelo e guia para mim? De verdade. Eu tenho tentado me moldar pelo caráter do Cristo? Quando eu levo a carga do meu irmão, e quando eu me permito que levem também a minha carga, vencendo o meu orgulho e minha vaidade, eu cumpro a lei do Cristo. Isso é caridade, meus irmãos. Isso é caridade.
Daí Tiago, apóstolo de Jesus, um dos principais apóstolos, uma dos 3 líderes do colégio apostólico, Tiago, escreve assim no capítulo 2, versículo 18 da sua carta. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Meus irmãos, não dá mais para parecer de mãos vazias. Não dá mais para dizer, Senhor, da boca para fora. Quantos me chamam Senhor, Senhor, e não vão entrar no reino de Deus? Porque a palavra é muito fácil de ser dita. Agora, a atitude tem que ser movimentada em ações. Ações no bem. E aí, meus irmãos, o sermão profético começa a se tornar verdade para mim, porque ele vai seguindo, porque é uma verdade atual. Não falava de futuro, não. Ele fala de presente. Falava de futuro também, mas diz respeito ao presente. Será que nós, cristãos da atualidade, que detemos uma informação que os nossos irmãos de outros segmentos não detêm ainda, mas vão conhecer um dia? Porque disse Jesus que um dia seremos ovelhas de um único rebanho, teremos um único pastor. Allan Kardec, interpretando essa fala de Jesus no livro Obras Póstumas, ele vai dizer que por essas palavras Jesus dizia claramente que no futuro teremos uma única crença. Sabe qual é a crença, meus irmãos? A crença do amor, trazido por Jesus. Nos uniremos em nome do amor. O sermão profético tem a ver com a minha realidade agora. Será que eu tenho amado? Como cristão eu tenho sido de verdade seguidor do Senhor? Ou está só na camiseta? Ou está só na tatuagem? Será que na minha atitude? Porque o convite é uma ação no presente. Meus irmãos, para terminar com alguns questionamentos breves. Até que ponto essas informações me fazem refletir sobre a minha responsabilidade? Quando na questão 799, livro dos Espíritos, Kardec pergunta como pode o Espiritismo contribuir para o progresso da humanidade? Né? Os Espíritos respondem que, combatendo o materialismo, uma das chagas da sociedade, como pode o Espiritismo contribuir? Será que o Espiritismo vai criar pernas e por si só ele vai fazer o trabalho? Não, o Espiritismo é você, sou eu. No dia a dia, meu irmão, minha irmã, na sua casa hoje, no retorno para casa hoje, com um olhar diferente, porque tudo quanto fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, é a mim que o fizestes. Talvez o pequenino seja aquele que ainda precisa censurar e criticar, que ainda odeia. Talvez o pequenino seja aquele que ainda se corrompe com as coisas materiais. Olhá-lo com o olhar de misericórdia que o Cristo teve por nós. Crucificado naquele madeiro infame, sem merecer, aos pés da cruz tinha um grupo zombando de ex-beneficiados. Jesus olhou para aqueles homens, dirigiu-se a Deus e fez uma prece. Tal qual nos ensinou, orai por aqueles que os maltratam e perseguem. E diz, Pai, perdoe-lhes porque não sabem o que fazem, compreendendo a ignorância. Não nos censura, não nos pune, isso é teologia. Nos ama como somos, mas nos convida a assumir responsabilidades. Segunda pergunta, estou disposto honestamente a ser parte desse projeto de Jesus, de transformar a terra no mundo melhor? Fazendo o quê? Tão somente o que me cabe, tão somente o que está ao meu alcance. Fazendo hoje o meu melhor, respeitando meus limites, entendendo que não sei fazer tudo, não consigo fazer tudo. O dilema paulino, né? Quando Paulo de Tarso diz, o bem que quero fazer, eu não consigo. O mal que eu não quero, eu faço. Deslizamos, não tem problema. Levantemo-nos, reerguemos-nos, olhando para o horizonte e dizemos, Senhor, eu vou continuar. Porque o sermão profético diz que nós seremos perfeitos. Um dia seremos iguais a Ele. Um dia amaremos no nível que o Cristo ama. Mas, meus irmãos, para terminar, esse dia vai acontecer inevitavelmente. Mas ele começa hoje. Ele começa hoje com a atitude que eu tomar ao sair daqui com o que eu estou ouvindo. É a pergunta final. Já compreendo que a hora de agir é agora? Por que temos deixado para depois? Vou terminar, posso passar 30 segundos? Uma fala de Chico Xavier. Chico diz assim, a evolução moral só acontece
desidratando. Já ouviram essa fala de Chico Xavier? Ou ela acontecerá através do suor do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. Meus irmãos, duas opções. Diante de nós, duas opções de novo. O suor do trabalho ou as lágrimas do sofrimento. Por que escolher de novo o sofrimento? Não seria a hora de regaçarmos a manga da camisa e efetivamente abraçarmos a doutrina que nós escolhemos no mundo espiritual, que talvez não lembremos agora, mas não estamos aqui por acaso, não. E façamos a parte que nos cabe de difundir esse evangelho para que aceleradamente, de verdade, o Cristo volte dentro de nós e a gente possa ser, como disse Paulo, cartas vivas de Jesus. Muita paz, queridos. Deus nos abençoe.